Mas os dois estão certos, na verdade, Tá né? certo. Porque são metas, se a gente pega até. Vocês estão bons, a turma tá boazinha uma com a outra, porque o outro. A gente teve que dividir essa videoconferência porque está tendo encontro presencial, ou acho que vocês tiveram encontro presencial na semana passada e não dava para juntar as videoconferências dos quatro polos no jogo. Mas os outros dois polos de Canoinhas e Pato Branco, eles pegavam nas letrinhas miúdas, porque vinha assim, ah, não sei o que e tal, conforme a resolução 26, a resolução 17 da UFSC, não sei o que e tal. E aí eles falam assim, tá, e o que diz a resolução 17? E aí o pessoal se danava porque não tinha resolução 17, né? Então vocês, na verdade, é outra questão, porque os objetivos, se a gente pega a lei, né, a 5622, que criou a Universidade Aberta do Brasil, ele vai ter lá vários objetivos e metas, né? E que não são só esses dois que estão colocados dentro do projeto pedagógico do curso. Né? Então, os dois contemplam objetivos da Universidade Aberta do Brasil. Né? A gente falou um pouco disso na nossa primeira videoconferência, eu acho, para explicar um pouco o curso, né? Mas é importante a gente entender que é uma política nacional que ela surge para diminuir a deficiência de formação de professores no interior do estado. Né? E essa deficiência é porque a gente vê muitos professores atuando no interior sem a formação de nível superior na sua área. Né? Então, biologia é assim. Tem muitos professores que não são biólogos, não são professores de biologia e que lecionam, né? Principalmente nas séries iniciais, porque aí a gente vê que nas séries iniciais não necessariamente tem que ser um biólogo, então às vezes é o próprio professor que não tem nenhuma formação e acaba dando, né, não tendo foco, né, a criança acaba nem tendo formação em ciências biológicas no começo, né, nas séries iniciais do ensino fundamental. O que acontece? Para essa formação de nível superior que ficava basicamente a pública, né, nas capitais, o aluno que vem fazer o curso na capital, ele acaba morando 4 anos na capital, no nosso caso em Florianópolis, e depois ele não quer mais voltar. Né? Ou ele acaba criando vínculos aqui, que não é só uma questão de querer voltar. Ele cria vínculos aqui, começa a namorar, casa, tem filho, tem trabalho, tem estágio, cria vínculos ali, e lógico que ele vai continuar a vida dele por aqui, não vai voltar para a sua sede, né, a cidade da sua origem. Então, uma das coisas que a modalidade à distância traz de positivo, né, e que é um objetivo dessa política pública, é fazer a formação dos professores na sua própria localidade, para promover o desenvolvimento local, né, promover o desenvolvimento da própria região. A gente fala Tubarão, Araranguá, são cidades que estão bem no eixo aqui, né, da nossa costa, né, e são cidades grandes até. Mas se a gente pega o oeste do estado, né, e o norte, noroeste do estado, são regiões bastante desatendidas pelas universidades públicas federais, né, e pelas universidades de um modo geral. Vocês têm a CAF aí, vocês têm outros, até a gente tem até a UFSC, que tem um camp da UFSC que é Araranguá, né? Então não é totalmente desatendido como outras regiões são. Né? Então, essa coisa da democratização da universidade pública chegar ao interior, isso é uma coisa bastante importante, porque ela é promovida por esse projeto, né? Que é da Universidade Aberta do Brasil. Aí, como é que ela faz? Foi a outra parte da resposta. Ela faz a articulação entre todas essas escalas do nível federal com o MEC, com a CAPES, né, no MEC, mas começou até mesmo antes de estar na CAPES, depois com as instituições, no caso a UFSC, que fazem essa oferta, as instituições formadoras, e depois com os municípios e estados, né, que também se comprometem, criam um polo, mantêm uma infraestrutura mínima para que essa oferta possa acontecer. E aí o MEC faz essa articulação entre todas essas entidades, né, para que possa acontecer essa formação no polo.
né? Como eu já viajei para Tubarão, Araranguá, porque a gente acaba viajando, então quando a gente fala isso para fora do Brasil, eles falam educação à distância não é nada disso, é o professor fica aqui e eu só vou me conectar pelas tecnologias com os alunos. Quando eu digo lá fora que eu viajo nos finais de semana, todo final de semana praticamente eu estou viajando para o interior, para ir dar aula presencial nos polos, as pessoas falam assim, mas isso é curso à distância? Falei, não, né? É a distância, mas não é. A gente entende a necessidade desse presencial. E aí é São Miguel do Oeste, Chapecó, Pato Branco, né? Joaçaba, assim, Treze Itilhas, são vários polos, né? São muitos polos que só o estado de Santa Catarina tem. Pato Branco nem é Santa Catarina, mas a gente atende também a região sul, né? Então, prioritariamente, a UFSC, que foi uma das pioneiras, a gente começou dando aula para o Nordeste, inclusive, né? Porque não existiam muitas instituições que faziam oferta dos cursos que a gente fazia. Então, a gente deu aula de matemática para o Maranhão, por exemplo. Fez duas ofertas de curso no Maranhão, de licenciatura em matemática. Agora, já as universidades de lá já também fazem as ofertas. Então, a gente agora se compromete com Santa Catarina e com a região sul, se há outros municípios que também demandam essa formação. Também é interessante dizer que eu acho que isso a gente não teve oportunidade. Como é que vem essa demanda para a UFSC, né? Existe um fórum de educação. Esse fórum de educação reúne as instituições formadoras e reúne também os municípios e estados numa secretaria, a partir da Secretaria do Estado. Então, vem todos os municípios dizer, nesse fórum, a gente precisa de professores de biologia. E aí, ver quais são as instituições que ofertam esse curso no estado e há uma distribuição por essas instituições que fazem esses cursos, né? Biologia é a gente, mas há outros cursos, administração e que não demandam tanto laboratório, que não demandam tanta infraestrutura como a gente tem na federal, né? Os outros cursos também competem com a UFSC para fazer a oferta. Por exemplo, pedagogia é um curso que a UFSC não oferece, a UDESC oferece, né? E a UFSC não concorre com ela, porque não é uma questão de concorrência entre instituições públicas que ofertam, é uma cooperação, né? É uma articulação que é coordenada pelo MEC e pelas esferas todas. Então, quem é que, se tem essa demanda, um oferece, dois oferecem, vão atender essa demanda, né? Então, é importante que se diga isso, que mas infelizmente é um projeto. Essa é a parte difícil que vocês não tocaram. Porque sendo um projeto, ele não faz parte da nossa matriz orçamentária da UFSC. Ele não tem regularidade na oferta e ele depende da iniciativa do MEC de dar os recursos e manter os recursos ao longo do curso, né? E com o cenário nacional que a gente tem hoje, que já estava complicado, mesmo né, antes do impeachment, golpe, antes do que está acontecendo agora, do contingenciamento, da PEC, né, 5.1, enfim, todo o contingenciamento e o corte de recursos para a educação, o primeiro lugar onde eles podem cortar esses recursos para a educação são nesses projetos, porque eles são projetos temporários, eles não são projetos já institucionalizados, né? E aí o que acontece é que durante todos esses anos da oferta da Universidade Aberta do Brasil, essa institucionalização não aconteceu em nenhuma instituição do Brasil, né? A gente acha que conta um ou dois casos em todas as instituições do Brasil que começaram a institucionalizar agora. Acho que Fortaleza tem alguns cursos que estão saindo pela matriz orçamentária. A UFSC, na verdade, tem um curso que é o de Letras Libras, ela está dentro da matriz orçamentária, então são cursos agora de oferta regular, na modalidade à distância, né? A gente, nesses programas da Universidade Aberta do Brasil, a gente não tem isso, né? Então, a gente está sempre suscetível ao governo, né? E aquilo que ele mantém da promessa que fez de apoiar esse curso nesse projeto que foi aprovado nas condições que a UFSC colocou de visitas aos polos, de estágios, de professores, do número de tutores, de tudo isso, né? Então, é isso que é a parte ruim
dessa da Universidade Aberta do Brasil, que apesar do projeto ser muito bonito, ele é só um projeto, ele não é uma política que já se institucionalizou. Tá certo?